Ciúmes! Hoje eu quero trazer uma visão sistêmica sobre esse sentimento, um sentimento que todos nós um dia passamos por ele. E quero começar falando de Shakespeare. Shakespeare, ele comparava os ciúmes a um monstro de olhos verdes. Então, dessa maneira, ele colocava numa figura poética tão bonita que, ao mesmo tempo que é algo ruim, mas que tem uma cara, uma face que é doce, que é bonita, que é bela. E em muitas culturas, o ciúmes ele é traduzido como uma manifestação de amor. Santo Agostinho, já na filosofia patrística, ele falava que algo mais ou menos assim, né? Que quem não sente ciúmes não sente amor. Que o ciúmes é algo natural de quem ama. E Freud ia mais ou menos por esse caminho também. Eu já vou chegar na visão sistêmica, que é o que nos interessa. Eu vou trazer a visão que está contida dentro do trabalho do Bert Hellinger, mas vou ligar isso também com a terapia sistêmica, com a terapia familiar, com a terapia sistêmica, que eu acho que é o que nos interessa. A gente quer sempre saber um pouquinho mais. Nos vídeos eu procuro sempre trazer um pouquinho mais de informação, até para que você possa depois buscar, se identificar, pesquisar, dar o seu jeito de aprender um pouquinho mais ou ter mais informações a respeito do tema. Então Freud já dizia isso, algo mais ou menos assim também, né? Freud dizia que o ciúme era algo que começava na nossa infância ali, e ele dizia que aquilo começava com um complexo de Édipo. Ele também dizia que era normal. É normal, todo mundo sentir ciúmes é normal. E por que começava lá com um complexo de Édipo? Porque era um momento em que a gente tinha um contato total com a nossa mãe e um nível de dependência enorme da nossa mãe e que de repente a gente ia perder isso. E ele falava que existiam 3 tipos de ciúme, ele classificava o ciúme em 3 tipos. Um ele chamava de competitivo ou normal, que é um ciúme natural que todo mundo tem. Esse ciúme pode ser traduzido por objetos, etc., mas nós olhamos sempre para as pessoas, porque é em cima disso, nos relacionamentos, que eu acho que entra talvez a maior confusão e as maiores dores acontecem dentro dos relacionamentos. Então ele diz que existe um primeiro tipo, que é esse competitivo normal, depois tinha aquele que é projetado, né? Uma projeção que se faz sobre a pessoa, e sempre que se faz uma projeção, você não está lidando diretamente com a pessoa, você está lidando com algo que você imagina, e tem algo que ele chama de delirante ainda. Esse delirante já tendia para um ciúme patológico, já tende para um ciúme patológico. Mas é interessante que a gente entenda assim que o Moreno, lá no psicodrama, o Moreno já falava algo muito semelhante na sua matriz de identidade. Ele falava que logo no começo tinha uma identificação que ele chamava de oceânica, e depois, nessa identificação oceânica, a criança não entende direito quem é ela e quem é a mãe. Tudo é uma coisa só, ela está sendo nutrida pela mãe, nutrida pelo meio. Mas depois tem um determinado momento que entra numa outra matriz, que é uma matriz simbiótica, que ele tem uma necessidade de viver ali, de se alimentar, de se relacionar com a mãe. É através da mãe que ele recebe o maior número de estímulos que vem do mundo. Então ele sente aquilo que a mãe sente ali. E lógico que eu não vou entrar nos detalhes de tudo isso, mas olha como é muito parecido, né? Eu acho assim, tem algo muito semelhante aí entre o que Freud dizia. O Winnicott também dizia algo muito semelhante. Tem uma matriz de Winnicott que é muito interessante e semelhante a essa também, baseada no trabalho de Freud. E tem a matriz do Moreno, a matriz de identidade do Moreno, que fala sobre isso. Mas é legal que a gente entenda que isso também foi estudado, de certa forma, pelo Gregory Bateson, lá na teoria do duplo vínculo, o duplo laço. Depois eu vou amarrar isso aqui com você. Mais à frente eu quero amarrar um determinado momento, quando a gente traz uma visão já dentro do trabalho de Bert Hellinger, eu quero amarrar essa questão do ciúme aí com você. Então, na teoria do duplo vínculo, duplo laço, e na teoria da comunicação, da qual ele participou também, já ficava evidente que havia esse laço lá da primeira infância, esse laço que havia sido formado entre a mãe e o filho, que iria influenciar também nesse sentimento de ciúme, onde a pessoa sentiria essas coisas, né? E aí a gente cai para o Bert Hellinger. Eu vou te citar aqui
algumas coisas que estão no livro Simetria Oculta do Amor. E o Simetria Oculta do Amor é um livro que eu gosto muito, eu indico para os meus alunos o Simetria Oculta do Amor. E queria te lembrar que a gente tem uma formação em constelações sistêmicas familiares, eu sempre deixo o link aí embaixo, se você se interessar, entra no link, clica aí. Lembrar você também de assinar o canal, lembra de assinar o canal e clicar no sininho para você receber as novas atualizações. E por favor, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, que você faz isso chegar em mais pessoas, né? Eu acho que isso para a gente é muito importante e é importante para as pessoas que estão do outro lado lá também. O Bert Hellinger, dentro do seu trabalho, e aí voltando aqui para o nosso tema, né? O Bert Hellinger, dentro do seu trabalho, você vai encontrar isso no Simetria Oculta do Amor, mas vai encontrar também Ordens do Amor. São livros mais antigos, mas você vai ter lá, esse texto que eu estou te falando aqui, está lá. Lá ele fala que, de certa forma, aquele que sente ciúmes, ele busca, de certa maneira, afastar a pessoa com a qual ele se relaciona. De alguma maneira, ele tem uma sensação de querer afastar, para que ele viva com uma consciência mais leve. Então, é bom que te lembre dessa questão de consciência leve ou pesada. Tem aí nos meus vídeos também um vídeo em que eu falo sobre consciência leve e consciência pesada. Se você não assistiu ainda, entra nesse vídeo porque ele vai te ajudar a entender melhor o que é essa questão de consciência leve e consciência pesada. Eu vou dar um pequeno exemplo para você aqui, porque eu acho que ele é interessante num momento como esse, quando a gente pensa de consciência leve e consciência pesada. É o que levou o Bert Hellinger a desenvolver toda a estrutura do trabalho dele, a estruturar as constelações, foi essa questão da consciência leve e pesada. Então, ele via isso presente lá nas tribos africanas. Uma pessoa saía e era capaz de ir para uma outra tribo e matar uma criança, esquartejar uma criança na época da apartheid, e voltava para casa com tranquilidade, porque ele dizia, não estou fazendo nada de errado, está tudo tranquilo aqui, né? E ele viu isso acontecer também na guerra, na Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha fazendo o que a Alemanha fez com os judeus. Então, se você está identificado com seus valores, se você está identificado com suas crenças, não tem problema nenhum você fazer isso. E nessa temática dos ciúmes, isso é importante também. É importante porque a pessoa ela sente uma vontade de afastar o outro para ficar com a sua consciência leve. E aí tem alguns tipos de situações que ele elenca no livro lá, que eu acho que elas são interessantes e eu posso até te trazer alguns exemplos disso, de coisas que nós já vivemos dentro das nossas constelações. A primeira é uma crença de que você não é merecedor. Então o sujeito tem uma crença de que ele não é merecedor. Quando ele tem essa crença de que ele não é merecedor, ele diz, eu não posso viver. Imagina, eu estou vivendo aqui um relacionamento com uma pessoa e é como se eu dissesse assim, não, mas eu não posso viver esse relacionamento porque, seja mulher ou seja homem, eu não tenho direito, eu não mereço isso tudo. De repente a pessoa encontrou um relacionamento legal, um relacionamento bom para ela viver, mas essa crença que vem lá de trás a impede de seguir em frente. Lembrando a você que tem 3 medos que a psicologia fala, 3 medos que talvez sejam os maiores medos da humanidade. O primeiro é o medo de não conquistar, o segundo é o medo de perder e o terceiro é o medo de recuperar aquilo que um dia foi perdido. Mas apesar desses 3 medos, tem um que eu acho que é o maior de todos, que é o medo da exclusão, o medo de não pertencer, né? O medo de ser excluído. Então, por medo, esse medo de não ser, essa crença de não ser merecedor, leva a pessoa, já pelo medo da exclusão, ela começa a criar situações onde o outro vai embora antes, entende? Então ela cria uma situação onde ela entra com o ciúme doentio, e aí já estamos caminhando para esse ciúmes patológico, ou um ciúme que seja já paranoico. Então ela vai para cima dessa pessoa com essa questão de criar cenários e mais cenários, etc., de maneira que esse aqui se afaste antes. Então é como se ela criasse condições para que esse se afastasse antes. Outros tipos também, que ele elenca lá dentro do trabalho dele, de ciúmes assim, pode vir na medida em que a pessoa se identifica com a sua dinâmica familiar. E quando ela se identifica com a sua dinâmica familiar, seria mais ou menos assim, eu tenho que... Para eu não ser excluído, entende? Então a pessoa vem aqui de um relacionamento, né? Imagina, ela quando ela vai para um relacionamento, nós não podemos esquecer que ela traz com ela os seus pais, ela traz com ela toda a sua vivência familiar.
E quando ela vem aqui, é como se assim, ela tivesse algo como uma maldição dentro da família dela, né? Os pais se separaram por isso. Houve um fato dentro da família dela, onde alguém traiu alguém, onde alguém não esteve ao lado de alguém, onde alguém não olhou adequadamente para alguém. E ela muitas vezes, por medo de agir como os pais agiram e machucar a outra pessoa, então cria-se novamente cenários e condições onde esse ciúmes vai atuar violentamente aí agora, de maneira que essa pessoa, no final, se afaste. Então, e tanto faz, né? Pode ser homem, pode ser mulher, nos relacionamentos de casal de uma forma geral, né? Pode ser homem, mulher, homem, mulher. Então sempre isso pode acontecer desta forma, né? Então veja, quando a gente vê uma situação como essa, uma das coisas que podem ter acontecido é assim, eles não conseguiram se acertar ou se aceitar por algum motivo e acabaram se afastando. E essa pessoa entende que ela vai seguir o mesmo modelo. Então, tudo isso é uma forma dela se proteger e de proteger o outro. É como se ela estivesse se protegendo e estivesse protegendo o outro. Isso também pode acontecer na medida em que essa pessoa tentou, de alguma forma, repetir algo que aconteceu no passado. Ela tenta repetir algo que acontece lá no passado. Como é uma questão de lealdade. Eu já vou falar mais sobre lealdade também, porque tem um outro fator aqui que é muito interessante nesse momento também. Então, é como se a pessoa dissesse assim, bom, se isso aconteceu lá, acontece aqui comigo também. E esse outro ponto que eu ia te falar agora é de uma identificação inconsciente. E isso nós vimos já acontecer várias vezes. Sempre que... Não foi uma única vez que eu vi isso acontecer, quando a gente coloca o tema ciúmes. Ciúmes vem de uma insegurança danada, mas a gente está vendo que existem inúmeros elementos por trás disso. Queria também te lembrar o seguinte, olha, aqui não se trata novamente de esgotar o assunto, de fechar a questão, não. Eu estou te dando vários exemplos, mas podem surgir inúmeros outros exemplos e inúmeras outras condições dentro de uma constelação, onde a gente vai entender quais são as dinâmicas ocultas que estão por trás desse ciúme doentio que aparece numa pessoa. Então, outra que eu já vi acontecer várias vezes é essa identificação consciente. Então, você imagina o seguinte, dentro de uma família, então teve lá alguém, tinha várias pessoas lá, e alguém precisou, de alguma forma, cuidar de alguém. Precisou cuidar de alguém e não pôde seguir um relacionamento. Então teve que cuidar uma filha, que foi cuidar do pai, tinha que cuidar do seu pai. Esses daqui seguiram com relacionamento, seguiu com relacionamento. A mãe faltou e a filha, de repente, teve que seguir cuidando do pai. Aí essa filha teve que seguir cuidando do pai. Essa pessoa se identifica com alguém que não pôde ter um relacionamento e, portanto, não terá também um relacionamento no futuro. E acaba aplicando, de alguma maneira, inconscientemente, situações de ciúme doentio, onde essa pessoa acaba se afastando. Outro fato que também acontece, já vi acontecer várias vezes, é assim. Imagina o seguinte, Aqui nós temos um casal e tinha uma mulher aqui, e esse homem teve um relacionamento de casal com uma mulher, inicialmente. Só que não vingou. Aí ele casou com essa pessoa aqui. Quando ele casa com essa pessoa, olha só, isso aqui agora é interessante. Quando ele se casa com esta pessoa aqui, o que acontece nesse momento? Esta pessoa aqui sofre um prejuízo existencial. Ela sofreu, por esse casamento, ela sofreu um prejuízo existencial. Quando ele fica com esta mulher aqui, que é a mãe desta pessoa que está aqui. Digamos que tivesse aqui uma mulher, tivesse aqui um homem. Então aqui, o pai se casa com esta mulher. Esta mulher sofre um prejuízo existencial, essa mulher aqui. O pai deixou de olhar para ela e casou-se com essa daqui. Então, quando ele faz isso, essa sofre um prejuízo existencial, mas esta daqui, a filha, ela sofre um benefício existencial. Ou seja, se ele tivesse casado com ela, ela não existiria. Portanto, quando ele se casa com ela, ela não existe.
Se ele se casa com essa aqui não iria existir. E aí, é bom citar o seguinte, né? Preste atenção nisso aí, que isso aqui também é bem legal. O Eric Berne, a gente já sabe que o Bert Hellinger seguiu a teoria do Eric Berne, a teoria dos scripts do Eric Berne. Mas naquela teoria dos scripts do Eric Berne, o Bert Hellinger percebeu uma coisa. Ele percebeu que naquela teoria não era só uma questão que vinha através dos pais, poderia vir de outras pessoas da família ou do sistema. Então aquela mulher que sofre esse prejuízo existencial, ela acaba fazendo parte do sistema do casal aqui, desse sistema familiar. Por quê? Porque nós temos uma criança que nasce aqui. Se ele tivesse casado com essa mulher, essa criança não teria nascido. Então essa percepção do Bert Hellinger sobre os scripts é algo já que vai além do transgeracional, entende? Então ele já tem essa percepção. E ele nota que isso aqui acontece e a gente vê isso constantemente nas constelações. É muito comum que nas constelações apareçam situações assim. Ó. O homem, primeiro, ele tem um olhar primário para a mulher do passado e depois um olhar secundário para a mãe. Então é como se essa pessoa aqui, de alguma forma, representasse esta que não estava sendo vista dentro do sistema como um todo. E uma vez que ela não estava sendo vista dentro do sistema, que ela estava excluída dentro desse sistema, alguém vem representando. E essa pessoa, então, entra num ciúme doentio. É como se fizesse uma transferência agora para esse homem. E esse homem aqui, então, num determinado momento, acaba se afastando. Isso pode acontecer com o homem, pode acontecer com a mulher, então isso também pode acontecer aqui. Então é legal que a gente entenda que existe essa coisa de prejuízo e benefício. Então veja, há uma lealdade aqui, há uma lealdade para com esta mulher, uma lealdade dentro do sistema para com esta mulher. Sabe uma outra coisa que pode acontecer também, que pode levar a esse ciúme doentio? Alguém assim que vive como uma obrigação pessoal. E que tipo de obrigação é essa? Vamos representar aqui uma outra situação aqui. Qual é o tipo de obrigação que pode acontecer aqui também? Né? Pode acontecer o seguinte: um homem se relaciona com uma mulher. Ele tem um casamento, né? Um relacionamento de casal. Ele se relaciona com uma mulher. Só que aí, em um determinado momento, ele olha para esta outra mulher que está aqui. E aí ele vem e se relaciona com esta mulher. Esta mulher aqui não olha diretamente para o homem. Ela olha para essa mulher aqui. Tem uma coisa que é necessária também que se diga, e é importante se dizer. Os relacionamentos de casal, eles sempre acabam. Nem que seja na morte, eles acabam. Mas a gente não tem a noção de que eles se acabam. A gente tem uma ideia de que eles vão ser eternos, que eles vão continuar para sempre. Mas os relacionamentos de casal, eles sempre acabam. Nem que seja na morte, eles vão acabar. Então, aqui cessou a troca. Esse homem veio para cá. Mas essa mulher, às vezes por uma obrigação pessoal, uma identificação com a mulher que ficou para trás, inconscientemente, o que ela faz? Ela toma as dores, como se ela tomasse as dores daquela mulher. E vivesse aqui, agora, uma condição onde ela coloca para cima desse homem uma pressão e uma tensão enorme. Tanto faz, poderia ser dois homens aqui, não teria problema. Mas essa pessoa aqui coloca sobre essa pessoa uma tensão enorme, como algo que o culpa o tempo inteiro sobre tudo aquilo que aconteceu, muito embora ela seja beneficiada. Muito embora essa pessoa esteja sendo beneficiada, mas é como se ela estivesse olhando sempre lá para trás e não olhasse para cá, para esse relacionamento agora, para as trocas que estão acontecendo aqui e agora dentro desse relacionamento. Então veja, existem inúmeros elementos, inúmeras possibilidades aqui, mas tem uma coisa que também é interessante, né? Quando a gente pensa num relacionamento de casal, sempre que a gente pensa num relacionamento de casal, e sempre que entra um sentimento como esse de ciúme, e a coisa vai para patamares que são patológicos, talvez a gente chegue num determinado ponto em que não dê mais para voltar, né? Não dá mais. Chegou num determinado ponto que a coisa não consegue seguir em frente. E aí eu te falei que eu ia citar o duplo vínculo, o duplo laço depois.
Às vezes, uma pessoa aprendeu assim na infância dela, ela aprendeu na infância dela. A teoria do duplo vínculo, a teoria do duplo laço, ela nos demonstra o seguinte: por que duplo vínculo, duplo laço? Primeiro, que existe uma comunicação paradoxal, uma comunicação sem nexo. Segundo, que existe, além dessa comunicação sem nexo, vai existir também dentro desse relacionamento uma inversão, onde a vítima passa a ser o culpado e o culpado passa a ser vítima, entende? Então essa inversão foi algo que a pessoa aprendeu na infância dela, dentro da própria família, por uma questão social. Ela viveu isso e às vezes ela vai seguir com isso durante a vida dela inteira. Por isso que é bom a constelação, porque numa constelação você vai enxergar essas dinâmicas que são ocultas, né? Então, aqui cabe também trazer uma frase do Bert Hellinger que é bem interessante. Às vezes vai chegar num determinado ponto em que não dá para seguir mais em frente de uma maneira totalmente positiva. Talvez a pessoa tenha que escolher entre dois tipos de dor que ela vai sentir. A primeira é que talvez a separação seja melhor. Quando se chega num ponto em que o ciúmes é tão paranoico, tão doentio, tão patológico, não dá para seguir em frente. É muito complicado. Então, às vezes, a separação é a melhor coisa que pode acontecer. Ou então, entender que não vai mudar muito daquilo. Você não vai conseguir enormes resultados ou excelentes resultados dentro de um relacionamento. Talvez seja conviver com aquilo e entender que aquilo é que é o possível a partir dali. Mas o mais importante para que isso aconteça é entender também o seguinte: a comunicação, e aí, por isso a teoria da comunicação é tão importante também. Terapia sistêmica, ela está centrada num tripé, ela se sustenta num tripé. Teoria do duplo vínculo, o duplo laço, a teoria da comunicação e a teoria geral dos sistemas. Por isso é que é importante a gente olhar para a teoria da comunicação e entender que na teoria da comunicação está evidente que muitas vezes nós vamos ter uma comunicação truncada. Então é necessário que as cartas estejam sempre na mesa, que a gente possa colocar todas as cartas na mesa e que cada um assuma a sua responsabilidade. Tem uma frase do Bert Hellinger que eu gosto muito. Falei para você que eu ia citar, que é essa daqui. Somente entre dois culpados pode haver uma reconciliação. E aqui é interessante também te dizer o seguinte, que as pessoas falam, culpado, um nome muito pesado, né? Mas a gente tem que lembrar aquela questão da tradução do alemão para o português, né? Mas vamos traduzir de uma outra maneira. Somente quando existe a responsabilidade de ambos os lados, quando os dois são responsáveis, é que pode existir uma reconciliação. Então a gente tem que entender a nossa comunicação, se a comunicação for eficaz e eficiente entre o casal, se ela puder fluir de uma maneira positiva, nós vamos entender quais são as reais necessidades dessa pessoa e quais são as reais necessidades dessa pessoa. Identificar quais são os limites que vão ser colocados dentro do relacionamento para que este tipo de sentimento se amenize cada vez mais e que não fique tão presente dentro do relacionamento a ponto de acabar com o relacionamento. Então, a comunicação é importantíssima nesse sentido. Então tá aí, ó, é o que eu queria explicar para você, era isso hoje. Eu vou deixar para você duas playlists, uma falando sobre constelações sistêmicas familiares ou terapia no nosso dia a dia, e lembrar você, se você quiser fazer uma formação, nós temos uma formação em consteladores sistêmicos e familiares e uma formação também como consultor sistêmico, apenas com a parte teórica e online. Se você quiser saber mais, você entra aí nos links aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço, valeu!